hoje vamos concluir o curso Psicologia da Personalidade, onde nós trabalhamos uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa que tem uma vida abundante, e essa vida abundante é de Cristo, que é aquela pessoa que vive praticando os princípios e as prioridades de Deus e assim se tornando uma pessoa bem-sucedida. E hoje nós vamos concluir a aula sobre finanças. Estaremos vendo como ficar livre das dívidas. Para quem não me conhece, eu sou Marta Pinto e a minha formação é em educação religiosa cristã. Eu me formei pelo Instituto Batista de Educação Religiosa, o IBER, hoje o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, fica na Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. E estas aulas são baseadas nas palestras do reverendo pastor Larry Coy. Nós temos a autorização para continuar passando adiante o bastão do Evangelho. E eu espero que você segure este bastão e não deixe cair em tempo algum. Mas, se por acaso cair, comece de novo, pois Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de um recomeço. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta tão maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos semana após semana cavando a Tua Palavra, buscando nela os tesouros escondidos para que nós nos tornássemos pessoas que olhem a vida do Teu ponto de vista para nos tornarmos sábias. Te agradeço e te peço que o Teu Espírito possa nos fortificar a cada dia, nos dando a humildade para fazer as correções e aplicar a Tua Palavra e viver a Tua Palavra e nos tornarmos sal e luz neste mundo. E com certeza assim o Teu nome, ó Pai, será glorificado entre as nações da terra. Nós te pedimos estas bênçãos e me usa até o final para que nós possamos concluir. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, né? Tá pronto? Um tema muito bom, um tema que eu estou sendo trabalhada também, e eu espero que num tempo não muito longe eu possa estar, como todos vocês, livres de dívidas, tendo uma liberdade financeira para nós comprarmos à vista, para nós honrarmos os nossos compromissos e, no final, honrarmos a Deus. E por falar em Deus, eu quero lembrar que Deus é prático. E na sua praticidade, Ele escolheu o modo e o lugar mais natural que existe para nos ensinar os seus princípios e as suas prioridades. Desde o início, o lar é a melhor escola. Veja bem, se passarmos bem por ela, com certeza nós seremos desenvolvidos como pessoas e aprenderemos a
conviver com o próximo, nós aprenderemos a conviver em família e com certeza nós iremos rumo à maturidade emocional, espiritual e física. Lembra que é também no lar que Deus vai usar cada meio que Ele nos deu neste curso para que nós possamos desenvolver e nos dar habilidade para perceber as necessidades alheias e de compartilhar o Evangelho através do nosso testemunho e nossas ações. Sendo assim, será também no seio da família o primeiro campo para nós pormos em prática tudo o que nós estamos aprendendo, para sermos transformados, para ter o nosso estilo de vida completamente mudado, aonde as pessoas poderão ver Cristo em nós, aonde nós não seremos mais teóricos, mas nós seremos praticantes da palavra de Deus. E é também dentro do lar aonde nós vamos aprender a ficar livre das dívidas. Pode dar um glória a Deus, um aleluia? Sim, porque dentro do lar é o lugar mais difícil de nós aplicarmos o princípio de mansidão ou qualquer outro princípio. Nós ficamos tão à vontade com as pessoas com quem convivemos que nós resistimos a elas em quase tudo. Se não for para o nosso benefício, nós sempre estamos prontos a fechar o nosso coração, a nos fecharmos para o outro, principalmente dentro da nossa casa. Estou falando uma verdade? Então vamos encerrar esse tempo com chave de ouro. E nada melhor que as finanças, pois é ela e é nela que está contida os tesouros. Não é verdade? Quando se fala de dinheiro, fala-se de um grande tesouro. E nós queremos guardá-los às 7 chaves. E eu te convido a pegar um caderno, caneta ou lápis e procure uma definição para a liberdade financeira. O que é para você ser livre financeiramente? Está escrevendo? Está pensando? Então vamos lá. Liberdade financeira é a ausência de dívidas. Maravilha! É a ausência de transações financeiras desonestas. Glória a Deus! Sem culpa e sem vergonha, né? Porque se nós não estivermos fazendo nada errado, nós estaremos tranquilos, tranquilas, seguras, firmes, confiantes. Liberdade financeira também é estar livre da preocupação por falta de dinheiro necessário para suprir as nossas necessidades e do nosso semelhante e familiares. Liberdade financeira é a possibilidade de poder ajudar
segundo a orientação de Deus. Veja, tudo que nós fizermos tem que ser feito segundo a orientação de Deus. Até mesmo dar um presente. Se você sentiu o desejo de dar um presente a alguém, antes de ir lá comprar, pare e pense: Senhor, esse presente vai realmente abençoar a vida da fulana ou do fulano? Eu estou realmente fazendo a sua vontade? E aí sim, você vai e compra o presente. Não faça mais nada nesta vida motivado só pelas emoções, porque elas sempre nos traem e elas sempre voltarão contra nós. Pode ter certeza, e eu falo isso de experiência própria. Então tá, vamos analisar esses benefícios da liberdade financeira. Sim, liberdade financeira traz benefícios para nós. Primeiro, você vai ser capaz de prover as necessidades dos outros de acordo com a direção do Espírito Santo. Segundo, você vai experimentar a provisão sobrenatural de Deus. Sobrenatural no sentido de que Deus provê exatamente a quantia necessária na hora precisa, o que resulta em glória para o seu nome. Olha que maravilhoso! Sobrenatural no sentido de receber o bem, aquilo que estamos precisando. A minha irmã, Maria Helena, ela estava precisando de uma bateria para o seu carro. E ela está se esforçando para pôr o princípio de mansidão em prática. E ela fez uma viagem. E quando foi voltar, o carro não pegou. Mas ela precisava retornar e deixou o carro lá naquela cidade. E o que Deus fez? Ele fez o sobrenatural. Ele providenciou aquilo que ela estava precisando, de uma bateria. Quando ela retornou naquela cidade de ônibus, o seu carro estava com uma bateria nova. Um dia eu queria fazer uma viagem e também estava me esforçando para pôr em prática o princípio de mansidão. Mas os pneus do carro estavam ruins. E um rapaz que eu dava aconselhamento, ajudava naquela época, o pai dele perguntou: por que a Martinha não viajou? Aí ele disse: porque os pneus dela não estão bons. E sabe o que aconteceu? Eu recebi um valezinho com o nome de uma loja na cidade de Poá, que me dava o direito de trocar os 4 pneus do carro, montados e balanceados. Então, irmãos, se nós crermos que Deus está de fato interessado em todas as áreas da nossa vida, incluindo também as finanças, a nossa vida financeira, a saúde da nossa vida financeira, com certeza, Ele sempre vai agir do seu modo natural, que para nós é sobrenatural. E nós vamos sempre receber o bem. Nós vamos estar sempre recebendo aquilo que precisamos. Exatamente. Terceiro, nós precisamos ter sabedoria e inteligência para cumprir os compromissos financeiros.
Isso precisa estar baseado na satisfação de possuir apenas o que é essencial. Então, basta. Basta com o espírito consumista. Chega. Quer ter saúde financeira? Então, comece a comprar as coisas com inteligência e sabedoria, baseado em estar satisfeito em possuir aquilo que é essencial. Lembre-se, Deus não desperdiça nada, não constrói nada na vida de alguém sem ter um propósito. Deus deseja fazer o máximo com aquilo que Ele nos deu. Lembra da parábola dos talentos? Ele deu 10, 5, 1. E aquela pessoa que recebeu pouco não fez nada. Disse que ficou com medo ali do Senhor e escondeu o dinheiro na terra. Mas aquele que recebeu 10 talentos foi lá, investiu o máximo e recebeu muito mais. E com certeza, na hora da prestação de conta, ele ouviu do seu Senhor: bom está, servo, bom e fiel. Você não quer ouvir isso de Deus? Eu quero ouvir isso de Deus. Esses são os benefícios. Nós já falamos e vamos repetir brevemente. Ser capaz de prover. Experimentar o sobrenatural de Deus. Ter sabedoria e inteligência na área da finança. Tá bom. Entenderam até aqui? Está disposto a fazer diferente do que tem feito? Está disposta a modificar o seu modo de lidar com as finanças? Então vamos lá. Nós também precisamos nesta área de finanças e neste momento que estamos vendo como ficar livre de dívidas, nós precisamos aprender a distinguir entre o que perde valor e os investimentos que acrescentam valores. Entendeu? O que é aquilo que você quer comprar que perde valor rapidamente? E se aquilo que você quer comprar vai acrescentar valores, vai aumentar o valor dele? E nós precisamos aprender os passos para fazer essa distinção. O primeiro passo é pedir empréstimo para adquirir coisas que desvalorizam. Aparelhos domésticos, móveis, automóveis. Então, nós primeiro precisamos avaliar se esses bens, aparelhos domésticos, móveis, automóveis, se perde valor ou aumenta o valor. Neste momento que nós estamos aprendendo como ficar livre de dívidas, nós precisamos aprender a distinguir entre aqueles bens, aquelas coisas que queremos adquirir, aquelas que perdem valor e aquelas que, em vez de perder valor, ela acrescenta valor, ela aumenta. Daqui 1 ano, 2 anos, ela está valendo bem mais do que aquilo que nós pagamos. O primeiro passo é
de pedir empréstimo para adquirir coisas que desvalorizam. Então nós precisamos ver se o bem que nós queremos comprar vai perder valor ou vai acrescentar valor, ou dará um acréscimo no valor. E nós podemos pensar nos aparelhos domésticos, nos móveis, nos automóveis. Ah, Martinha, então eu não vou nunca mais comprar um aparelho novo, uma geladeira nova, um liquidificador novo? Não, não é tão caro assim. Você pode juntar o dinheiro para comprar à vista. E o tempo que você vai levar para juntar o dinheiro é o tempo que Deus está querendo preparar você e preparar também a provisão para você comprar. Às vezes não está tão ruim assim, dá para você usar um pouco mais. Percebeu? Então tá. Não fica aí rebelde não, nem rebelde, tá bom? Vamos abrir o nosso coração para que Deus possa ministrar na nossa vida e com certeza esse tempo que nós temos gasto junto vale a pena no final. E nós possamos dizer que vivemos o Evangelho de Cristo. Vamos ver o que Paulo nos diz, a carta de Romanos, capítulo 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Percebeu aí? Quando nós estamos falando de aprender a distinguir coisas que são de valor realmente importante e aquelas que não são, porque elas se desvalorizam muito. Provérbios 22, 7 diz, Salomão, disse, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Vamos mudar essa posição na nossa vida? Em 1 Timóteo 5,8, Paulo diz, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negligenciado a fé e é pior que um incrédulo. Vamos fechar essa porta na nossa vida? Vamos cuidar dos nossos familiares? Vamos cuidar da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos? E quando os nossos pais se ficarem idosos, vamos cuidar deles também? Porque senão, Deus está dizendo, se não fizermos isso, Ele nos classifica como piores do que o incrédulo. Em 2 Coríntios 9, 10 e 11, Paulo diz o seguinte, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceres para toda a liberdade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Percebeu? Então, se nós aplicarmos os princípios de Deus, Ele vai multiplicar, Ele vai aumentar aquilo que Ele tem nos dado. Por quê? Porque Ele sabe que nós não somos avarentos, que nós vamos aplicar de acordo com a sua vontade e também nós vamos ser gratos, porque estaremos dando graças a Deus por termos todas as nossas necessidades supridas ao ponto de podermos também ajudar outras pessoas. E assim,
a pessoa pode experimentar o mesmo sentimento de gratidão que nós estamos experimentando. O profeta Isaías, no capítulo 55, nos versos 8 e 9, nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Percebeu? Então nós podemos confiar em Deus, nós podemos fazer os ajustes financeiros, porque qualquer coisa que nós pensemos é muito menor, é ínfimo em relação àquilo que Deus pensa, aquilo que Deus almeja para nós. Estão entendendo? Então tá. Mas nessa caminhada de termos uma liberdade financeira, de ficarmos livres das dívidas, nós precisamos aprender que o trabalho e o nome de Deus são afetados quando você tem dívidas. Por isso, Deus nos convida, resolva, faça uma resolução hoje de livrar-se das dívidas e sejam quais forem os sacrifícios necessários que nós precisamos fazer. Percebeu? Vamos fazer isso? Decida isso no seu coração. Honre a Deus e faça essa resolução de livrar-se das dívidas, fazendo o sacrifício que for necessário para extingui-las na nossa vida, na sua vida. E eu vou fazer na minha vida. Eu já estou fazendo, já estou no caminho. Então tá bom. Nós vamos dar lá no final uma avaliação financeira. Nós vamos postar um formulário dentro do grupo para que você pegue ali e possa fazer o seu orçamento doméstico e também a sua avaliação financeira dentro do seu lar, na sua vida no lar, tá bom? Não perca esta oportunidade de fazer esta avaliação. Então tá bom. Avalie cada gasto na base de como isto irá beneficiar o trabalho de Deus e o quanto isto vai glorificá-lo. Então, quando você estiver fazendo a sua avaliação, quando você estiver preenchendo o seu formulário, olhe desse jeito para ele, como um instrumento que vai te dar base para beneficiar o trabalho de Deus, do reino de Deus, e também vai trazer glória para o nome dele. Sabe por quê? As pessoas sabem como a gente está vivendo apertado hoje, não é verdade? Principalmente o da nossa família, o do círculo mais apertadinho ali. Mas com o tempo, a liberdade financeira vai nos levar a avançar, conquistar mais coisas. E as pessoas mais longe perceberão que alguma coisa mudou. E elas vão perguntar, o que aconteceu? E aí a gente vai poder dar o testemunho. E isso vai glorificar Deus. Além de despertar na pessoa o interesse por uma vida cristã bem-sucedida. Se você é casado ou casada, convide o seu cônjuge para fazer essa avaliação e preencher esse formulário juntos. Por quê? Porque é importante que vocês
estreitem o laço da confiança e juntos encontrem o equilíbrio para as finanças de vocês. Tá bom? Eu conto que esse curso também vai unindo os casais que estão distanciados, vai quebrando o orgulho, vai criando dependência, laços de dependência, laços de cumplicidade. Um passo importantíssimo para ser dado nessa conquista da independência financeira, de ficar livre das dívidas, é começar a comprar à vista. A provisão financeira de Deus indicará a importância e o ponto de cada aquisição. Lembra que eu já falei disso? Então, se você não tem o dinheiro agora para comprar à vista, vai juntando, porque quando você tiver o dinheiro, foi o tempo que Deus usou para prover, dar o recurso. Tudo é dele. E também se é importante, como eu falei do eletrodoméstico. Às vezes não está tão velho, é velho, mas funciona, então não precisa. Fica mais um pouco com ele, vai guardando dinheiro. Quando ele pifar, você já tem o dinheiro para repor. Percebeu aonde Deus está querendo nos levar? Então, faça isso. E assim, fazendo assim, nós estaremos dando chance a Deus para prover o necessário antes de comprá-lo. Viu? Lembra que eu falei lá do pneu e da bateria? Então, nós demos a Deus a chance dele prover antes da gente comprar. Se eu tivesse comprado, se a minha irmã tivesse comprado, teria entrado a despesa ali no nosso orçamento e talvez nem tínhamos condições de fazer naquela hora. Mas era importante que o carro tivesse pneu, era importante que o carro tivesse a bateria, e aí Deus proveu. Percebeu? Outra coisa, preste atenção, hein? Essa aqui vai doer em muita gente. Lembre-se que Deus pode prover diminuindo as contas ou a conta precisa ser paga. Lembre-se que Deus também pode aumentar os seus recursos, mas você precisa parar de usar o seu cartão de crédito. Está disposto, está disposta a entrar na linha? Compreenda que Deus é capaz de prover o dinheiro quando a conta precisar ser paga. O trabalho de Deus feito à maneira de Deus não trará falta de sustento financeiro. Veja, sempre haverá o recurso. Deus é tão capaz de providenciar os meios antes como depois. Ele prefere fazê-lo assim. Ele é Deus suficientemente sábio. Preste atenção, estamos falando de um Deus que é sábio, que é suficiente sábio para não frustrar os seus propósitos por falta de recursos. Quem teve esta experiência na vida foi Hudson Taylor. Pegue o vídeo dele, assiste a história dele. Vale a pena ver um homem que confiava na provisão de Deus e nos propósitos de Deus, e que Deus tinha já separado quantia por quantia para que os seus propósitos se cumprissem. Hudson Taylor foi um missionário na China. Ele amou a China e Deus o sustentou lá de um modo sobrenatural. Deus
não está provando a sua fé. Veja bem, há outro objetivo que ele deseja realizar. Se ele não providenciar, se ele não trouxer o recurso na hora que você está precisando, então não é uma prova de fé, não. É outro objetivo que ele deseja realizar. Aí você precisa ficar ligado, ligada para ver e descobrir qual área lá do princípio de mansidão que Deus está tratando com você. Olha, vamos entrar numa área muito delicada, mas é importante darmos o alerta. Tenha muita cautela em ser fiador ou fiadora. Olha o homem mais sábio da terra, Salomão, e também o mais rico da terra. Olha o conselho que ele deixou para nós. Provérbios 11, verso 15. De certo sofrerá prejuízo aquele que ficar por fiador do estranho. Viu? Sofrerá prejuízo. Então, cuidado ao ser fiador. Provérbios 22, 26, o próprio Salomão dizendo: não esteja entre os que se comprometem em ficar por fiadores de dívidas. Olha, ele pede para nós não ficarmos entre aqueles que se comprometem ficando por fiadores de dívidas. Então, tenha cuidado, avalie bem se aquilo que você está sendo convidado para avaliar realmente é importante, se a pessoa vai ter condições para honrar o compromisso até o final. Mais um conselho: não faça empréstimo para coisas supérfluas, mas dê para as básicas. Entendeu? Às vezes você compra uma coisa que pode deixar para depois e chega uma pessoa muito necessitada e você gastou o dinheiro e não pode suprir aquela necessidade. Então, seja cauteloso. Avalie se realmente está precisando. Mas, se alguém chegar te pedindo por uma necessidade básica e você tiver o recurso, não lhe feche o coração. É Deus quem levou a pessoa até você. Olha outro conselho muito bom esse aqui. Cultive uma resistência às compras. Quer dizer, não saia comprando tudo que você vê. Não vá para o shopping, não vá na loja quando você está se sentindo deprimido. Porque você vai comprar coisas desnecessárias. Olha, outro conselho bom. Use suas aptidões pessoais para serviços de manutenção no lar. Ouviu, homens? Tem mulheres que também sabem fazer algumas coisas dentro de casa. Então, nem tudo você precisa pagar. Você pode usar as habilidades que Deus te deu para você resolver o problema da manutenção no seu lar. Outro, procure descobrir a razão porque Deus permite que os meios sejam insuficientes. Percebeu? Isso é importante. Por que será que Deus não está trazendo o recurso necessário, a quantia necessária? Porque as contas estão acumulando, porque as dívidas não estão sendo honradas, pagas. Por quê? Então, procure descobrir a razão porque Deus ele está permitindo que os meios sejam escassos. Para isso, faça algumas perguntas. Pergunte para si mesmo, pergunte para si mesma.
Deus está testando a minha fé? Se as contas chegou e o dinheiro não foi conseguido, pode ter certeza de que Deus não está testando a sua fé. Ele quer outra coisa, ele está trabalhando outra área. Lembra? É importante descobrir aonde é que Deus está trabalhando. Ele não precisa do dinheiro. Você já chegou nesse nível de não precisar que Deus traga algo, um complemento? Você está tudo ali belezinha, certinho? Isso indica que a pessoa está preparada para sentir-se contente em qualquer situação. Você está contente em qualquer situação? Se não, aí você já descobriu por que você não tem recebido o necessário para saldar a dívida. Você fica resmungando, murmurando, reclamando, em vez de pedir a Deus inteligência e sabedoria para administrar as finanças. O dinheiro foi providenciado? Às vezes Deus providencia o dinheiro, mas nós desviamos o recurso. Nós gastamos com outras coisas, nós administramos mal. Então, se Deus te dá um dinheiro para você comprar um pacote de arroz, vai lá e compra um pacote de arroz. Se Deus te dá o dinheiro para pagar a conta da luz, vai lá e paga a conta da luz. Não seja um mau mordomo, não seja uma má governanta. Se Deus providencia, você deve usar para aquilo que Ele providenciou. Ou então, pode ter certeza, se você fizer todas essas perguntas, se você for honesto com você e ainda assim os recursos não estão chegando, pode ser que haja um pecado. Então, precisamos ser muito honesto, muito honesta com a gente mesmo. E eu digo para você que nesse momento vale a pena você parar e fazer uma revisão de vida para descobrir qual o pecado que você deixou passar lá atrás, porque nós já fizemos esta revisão, ajudando a nos tornarmos pessoas bem-sucedidas. Muitas áreas da nossa vida foi filtrada à luz da palavra de Deus. Talvez você deixou passar o problema. Então, faça novamente a revisão de vida para que a sua vida financeira seja saudável, para que você fique totalmente livre de dívidas. Então tá, eu acho que está sendo claro que você está conseguindo entender, não é verdade? Agora nós temos uma big de uma notícia, uma big de uma revelação. Olha, muitas vezes você pode não estar em pecado, você pode não estar desviando as verbas que Deus está te dando. Pode ser que Deus não está testando a sua fé também. Mas saiba que Ele está fazendo que na diminuição dos meios, Ele vai usar como uma maneira pela qual Ele vai estar preparando para você uma surpresa. Ele está preparando você para que você tenha uma grande mudança na sua vida financeira. Mas precisamos ser honestos, porque Deus, quando Ele estabelece um meio e quando nós adotamos o seu meio de vida, quando nós aplicamos os seus princípios, todos os resultados serão os resultados de Deus, porque Deus é responsável por
cada palavra que ele deixou escrito como um conselho para nós. Como eu disse, vou deixar os formulários do orçamento e também da avaliação lá no grupo. E eu te convido a ir lá, pegar e fazer com toda transparência. Faça junto com a sua esposa. Dá um para ela e fica com um. E fazem os dois. E depois faz o alinhamento, tá bom? Mas antes de terminar, eu quero pedir para você fazer 2 colunas. Quando você estiver fazendo a sua avaliação financeira, faça 2 colunas e responda às perguntas ou as afirmativas. Sim ou não, se você deve vender ou se você não deve vender. Então você põe lá no alto, devo vender? Põe uma seta para cada lado, escreve sim ou não. E faça a pergunta: não aumenta a minha eficiência em servir a Deus? Então, você quer comprar uma coisa, aí você tem também um bem lá, aí você vê, isso aqui não aumenta a eficiência do meu serviço para Deus. Então, quer dizer que você pode vender ou que você pode comprar. Tá entendendo? Outra afirmativa: não é absolutamente essencial. Então, você olha aquilo que você quer comprar ou vender e se a resposta é não é absolutamente essencial, pode ser sim ou não. Não contribui diretamente para a unidade e harmonia da família. Isso é muito importante. Se não contribui, ou contribui? Se não contribui, podemos vender, né? Pode ser substituído por algo mais barato. Então, eu tenho um carro aí de 700 mil reais e eu posso ter um carro de 100 mil reais que vai suprir a minha necessidade, então eu posso substituir. A não ser que esteja sobrando realmente dinheiro, a gente não precisa. Não proporciona mais tempo para eu gastar com a família. O que você está fazendo? O que você está investindo? Está tirando tempo da sua família? Ou está proporcionando mais tempo para a sua família? Seu valor não está aumentando. O valor está diminuindo? O terreno está diminuindo o valor? Então, está na hora de vender. Passa para frente. Aí você vai classificando ali. Devo vender ou não devo vender? Sim ou não? Requer gasto de manutenção? Sempre existe, né? Mas, às vezes, é essencial. É necessário, então, fazer o gasto. Aumenta a minha eficiência no serviço a Deus? É absolutamente essencial. Contribui diretamente para a unidade da família, para a harmonia da família. Não pode ser substituído por algo mais barato. Proporciona mais tempo para eu gastar com a minha família. Seu valor está aumentando mais do que os juros da inflação. Não requer gastos de manutenção. Entenderam? Se você não entendeu essa avaliação desses itens, entre em contato comigo lá no grupo e procura lá no grupo a Marta Pinto e fala comigo no privado que eu vou te ajudar melhor. Mas na live, com certeza, nós vamos trabalhar
aspectos. E eu te convido para participar da live. E se você gostou dessa matéria e também deste curso, eu te convido a contribuir. Não estou pedindo dinheiro, não é dinheiro que eu vou pedir. Eu estou pedindo só o seu like. Dá o seu like lá. Ajuda a melhorar a nossa audiência e divulgue também para os seus colegas, para os seus amigos e familiares. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada por você ter sido fiel até aqui. Que Deus possa te abençoar abundantemente em todas as áreas da sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer por esta lição e te pedir, Senhor, que nos ajude a sermos fiéis. Nos ajude a pôr em prática cada um destes ensinamentos para que nós alcancemos uma independência financeira, para que nós fiquemos livres das dívidas e assim o Evangelho de Jesus Cristo possa percorrer mais velozmente pelas nações, na nossa casa, no nosso estado, na nossa igreja, e o teu nome também seja glorificado pelo nosso modo de viver. Eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Algumas considerações finais. Eu sou imensamente grata a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de passar adiante o bastão do Evangelho. O apóstolo Paulo, lá nos anos 60, 68, ele também passou o bastão do Evangelho e uma das pessoas que foi agraciada foi Timóteo. E fora em tempos difíceis, de muita perseguição dentro e fora da igreja. E hoje não está sendo diferente, com a agravante de que estamos vivendo um momento muito difícil como nação e também todas as nações da Terra. Estamos passando por uma pandemia. A pandemia que veio trazida pelo Covid-19. Muitas perdas, muitas dores, muito sofrimento, muitas lágrimas, muito pranto. Mas isso nos motiva a segurar firme o bastão do Evangelho e correr com ele e passar para esta geração. Que nós acreditamos que no meio dela também existe aqueles que são fiéis e que passará para homens fiéis que darão prosseguimento a essa responsabilidade de guardar o Evangelho, de manter o padrão do Evangelho, que trará com certeza uma qualidade de vida e ajudará pessoas a restaurarem suas vidas, os seus lares e também seus ministérios. E eu também quero compartilhar com vocês algumas informações gerais do curso Conflitos da Vida. Vou dar uma parte da história. Esse curso, ele tem por autoria o reverendo pastor professor conceituadíssimo hoje em memória, Larry Coy. Ele teve a sua formação nos Estados Unidos da América e desde sua adolescência, ele nos contou que desde a adolescência ele sentia a necessidade de respostas bíblicas práticas às questões do dia a dia. Ele também disse que
após 5 anos de ministério e também 5 anos de casado, ele viu tudo correr pelo ralo, tudo ir por água abaixo. E ele parou e perguntou para Deus o que ele precisava fazer para restaurar ministério e família. E ele relatou que precisou voltar 200 anos na teologia para encontrar as respostas que ele nos ajudou passando para nós, através de seminários, através de conferências, os princípios e as prioridades de Deus. E ele conseguiu, através destes princípios, dar respostas práticas aos problemas do cotidiano. Ele também fez o Seminário Teológico de Dallas e, após isso, ele se tornou co-pastor e diretor da mocidade da sua igreja. E ali ele trabalhou no Instituto de Conflitos Básicos da Juventude. E teve a graça de, por 4 anos, servir a Deus no ministério de Billy Graham, que também nós damos um tempo de silêncio, porque estes 2 homens preciosos que viveram com responsabilidade o Evangelho de Jesus já não está mais entre nós. No entanto, foi a partir de 1972 que, ajudando na área de orientação familiar de uma igreja bem maior do que aquela que ele havia iniciado, que logo seu ministério teve um alcance internacional. Hoje, o Ministério Conflitos da Vida já alcançou, além dos Estados Unidos, mais de 8 nações, entre elas o nosso amado Brasil. E nós louvamos a Deus e glorificamos a Deus, porque podemos dizer que os princípios e a autoridade de Deus e os princípios de Deus e as prioridades de Deus chegou entre nós, para nos ajudar a ordenar a nossa vida do ponto de vista de Deus, fazendo com que nos tornemos pessoas bem-sucedidas. Além do Brasil, o curso Conflito da Vida percorreu o Canadá, Colômbia, Ilhas Guam, China, Hong Kong, Itália, Antilha, Porto Rico. E a tendência é continuar a expandir-se, porque agora você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, está recebendo este bastão do Evangelho. Não deixe que ele caia e nem que ele morra nas tuas mãos, mas corra com ele, passe adiante para homens fiéis, para mulheres fiéis que manterão o padrão do Evangelho de Jesus Cristo. Nos últimos anos da vida do nosso amado professor Larry Coy, ele investiu treinando líderes, treinando missionários, treinando seminaristas, para que eles pudessem aprender a ministrar estes princípios bíblicos nas suas igrejas, primeiro em suas vidas, depois em suas igrejas e nos seus ministérios. No Brasil, ele teve início em 1971 e desde então milhares de pessoas foram abençoadas e frequentaram todos os seminários que vieram. Era muito cheio, muito lotado as igrejas.
e nós tivemos acesso através de uma matéria chamada Psicologia da Personalidade, oferecida pela Faculdade ABCAR de Mogi das Cruzes. Aqui no Brasil, o seminário percorreu várias capitais, dentre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Niterói, Vitória, Goiânia, Curitiba. E hoje, através do ministério que Deus nos concedeu, o Ministério de Missões e Ensino na Igreja Batista de Brás Cubas, nós estamos passando o Evangelho também para algumas pessoas de outras nações, como Alemanha, África, também aqui no Brasil. Segure o bastão do Evangelho. Percorra com ele enquanto houver fôlego. Enquanto houver fôlego, leve-o a muitas pessoas, a tantas quantas pessoas Deus trouxer na sua vida. Sobre o curso, na minha época, quando eu fiz, e eu acredito que agora também, quando nós passamos, a alta credibilidade do curso são os resultados que são apresentados pelas ilustrações práticas da vida do próprio professor, desta que estávamos falando, e dos alunos, dos discípulos que têm recebido os ensinamentos. Este curso, ele baseia-se nos princípios da palavra de Deus, ilustrado ali por Jesus, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Portanto, irmãos, todos esses estudos servem para que a nossa vida seja uma vida vista do ponto de vista de Deus e que vai nos ajudar a resolver todos os conflitos de relacionamento, nos tornando assim uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. E eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã. Também quero agradecer a Deus, porque nós vencemos todas as dificuldades que nós passamos para chegar até aqui. Nós vencemos. E toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém.